Os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação, os pouquíssimos aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias. Não me canso de agradecer aqui os irmãos da comunidade, também os amigos, colaboradores que nesse tempo estão nesse esforço para fazer a programação da Canção Nova continuar acontecendo. Veja bem, estamos nesse espaço do programa Para Ser Feliz, e neste espaço do programa Para Ser Feliz, tendo a Eucaristia, nesta terça-feira da Semana Santa. E olha, a Semana Santa como um todo é um momento de muita graça. Você vai perceber que em todas as leituras desta Semana Santa, na grande maioria das vezes, a primeira leitura é do livro do profeta Isaías, que fala do servo sofredor, que é uma prefiguração de Jesus. O servo sofredor, Isaías viveu há quase 600 anos antes de Cristo, não é? O servo sofredor foi prefigurado por ele, que era aquele servo fiel a Deus, que ia salvar o povo através do sofrimento, que ia carregar sobre si os pecados da multidão, que ia expandir o anúncio da salvação, não mais só para o povo de Israel, mas para uma multidão de pessoas, para povos de todas as nações. O servo sofredor. E a leitura de hoje fala um pouquinho, a primeira leitura, do sofrimento desse servo sofredor. Ele que chegou a entrar numa desilusão interior. Ele que chegou a de fato se decepcionar e dizer: será que eu gastei as minhas energias em vão? Será que o meu sofrimento não tem sentido? É à toa? Mas no final, o servo sofredor da leitura, da primeira leitura, nos revela essa intuição. Mas o Senhor me disse: não basta seres o meu servo para restaurar Israel. Eu vou fazer de você luz para todas as nações. Ou seja, ele revela que Deus está tirando os olhos dele do sofrimento momentâneo que ele experiencia, que ele enfrenta, e expandindo a sua visão para que ele enxergue a obra que Deus está fazendo. No sofrimento, infelizmente, nós tendemos a olhar somente para nossa dor, para nós mesmos, para o objeto do nosso sofrimento, e esquecemos de perceber que Deus nunca deixa de trabalhar. E na Semana Santa, não tem como o padre não falar de sofrimento, não tem como eu não falar do valor redentor do sofrimento. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta encíclica fantástica, São João Paulo II, chamada Salvifici Doloris, ou Dolores, do latim, que fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. E a partir de Jesus, dizia São João Paulo II, o sofrimento humano se tornou um lugar de revelação. O sofrimento, a partir da entrega de Jesus na cruz, por amor a nós, se tornou sagrado, se tornou um lugar no qual Deus se manifesta. Mas veja bem, o sofrimento por si só não é sagrado. O que torna o sofrimento sagrado e redentor é o sentido que nós damos a ele, como Jesus. Sentido de amor, sentido de obediência a Deus, sentido de desejo sincero de ser instrumento de salvação, de redenção para os outros. Mas quero, já entrando de fundo no Evangelho, refletir um pouquinho sobre aquela ceia. Que clima naquela ceia, imagina. Você chama, vou usar um exemplo muito chulo, mas para a gente entender. Imagina, você vai visitar um amigo. Está jantando lá, você e sua esposa, ou você e sua irmã, não sei, com seu amigo e a esposa. De repente o amigo, na frente de vocês, fala para a esposa: você está me traindo, né? Eu sei que você está me traindo. Está saindo com não sei quem. Deus o livre. Imagina que constrangimento. Claro, é um exemplo, mas mais ou menos em outro viés aconteceu isso naquela ceia. Eles estavam ali e Jesus começou a falar: alguém aqui vai me trair. Alguém aqui vai me trair. E começou aquele sentimento, Mas quem que vai fazer isso, Senhor? Serei eu? E Pedro, como era o líder dos apóstolos, cutucou João para que perguntasse para Jesus. E Jesus já revelou ali quem era, Mas interessante, meus irmãos, que Jesus experienciou nesse jantar, e a partir deste jantar, duas das, no meu ponto de vista, piores feridas que um ser humano pode enfrentar. Que é, em primeiro lugar, a rejeição
Em segundo lugar, a traição. A rejeição do seu próprio povo, dos seus, daqueles que compõem a sua cultura, a sua família, e a traição de um amigo íntimo. Como machuca o coração da gente quando a gente é traído. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que a traição e a rejeição que Jesus sofreu doeram mais do que os pregos e o peso da cruz. Eu tenho certeza. Porque a rejeição, você sentir que as pessoas não te aceitam, não aceitam o que você é, não aceitam o seu jeito de ser, não aceitam você, não te amam, isso machuca a nossa alma, é uma espada de dor cravada na alma. A traição, sobretudo quando você confia em alguém, seja um amigo, seja um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, um irmão, um sócio, a traição mata a gente por dentro. Jesus passou por isso, sabe? E você que talvez foi traído, traída, você que talvez foi rejeitado, rejeitada, é convidado hoje a não estacionar nessa dor que te machuca. Eu respeito o seu sofrimento, que te mata por dentro, mas você é convidado a ofertar, unir a sua rejeição à rejeição de Jesus na cruz, unir a sua traição à traição que Jesus sofreu, para que pela chaga dele, de amor aberta na cruz, a tua chaga seja curada, sabe? Mas o interessante é que Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele tentou até o fim. Muitas vezes, quando a gente não conhece a cultura judaica, a cultura da época de Jesus, fica difícil a gente perceber os detalhes. Mas você sabia que quando Pedro falou para João, pergunta para Jesus quem é? O que Jesus fez para mostrar que era Judas? Jesus embebeu o pão no vinho e deu a Judas. Mas você sabia o que esse gesto significava na cultura de Jesus? Você sabia que naquela época, quando você estava jantando, e quando o presidente ali do jantar, quem estava dando o jantar, ou a pessoa mais importante ali na mesa, quando ela queria honrar alguém, quando ela queria mostrar afeto para alguém, quando ela queria revelar para aquela pessoa que aquela pessoa era importante, ela embebia no pão, no vinho e dava para a pessoa. Então, ou seja, aquilo não foi um gesto de reprovação da parte de Jesus para com Judas, não. Foi um gesto de afeto. Até o fim, Jesus provocou Judas no amor, para ver se Judas caía em si. Sabe? Ele deu o pão embebido para Judas, dizendo: meu filho, eu acredito em você. E você não é só um traidor, você é um filho amado. Mas disse o evangelista João, nós ouvimos aqui, depois que João recebeu aquele pão, ele cedeu à tentação, e João diz, era noite. Para dizer que naquele momento Judas se deixou dominar pela noite do ódio, pela noite da escuridão, pela noite da inveja, do ciúme. Gente, todos nós temos dentro de nós um João e um Judas Iscariotes. Vai viver aquele que a gente alimentar. Todos nós temos na alma um João, que é aquele que reclina, que é convidado a reclinar sua cabeça no peito de Jesus, que é convidado a ficar com Jesus até o fim. João estava aos pés da cruz junto com Maria, mãe de Jesus. Até o fim ele estava lá. Mas nós também temos um Judas dentro de nós. E nessa Semana Santa, nós precisamos nos questionar. Gente, a salvação é de graça. Jesus estava dizendo, meu filho Judas, eu te dou esse pão embebido, eu estou honrando você, eu estou mostrando que eu não desisti de você, eu estou mostrando que você é querido para mim, que você tem lugar no meu grupo seleto aqui. Você sabe que Judas, o nome Judas, Yehudá Ishe Keriot, do antigo hebraico, quer dizer o seguinte, Yehudá quer dizer aquele que é muito querido, aquele que é louvável, aquele no qual habita o louvor de Deus. E Yehudá Ishe Keriot, ele era o Judas que veio da aldeia de Keriot. A gente traduziu para o português Judas Iscariotes, né? Mas o nome Judas quer dizer aquele que é querido, que é muito querido, aquele que é louvável, aquele no qual o louvor de Deus habita. Então Judas, pelo nome, o nome dele já revelava os planos que Deus tinha para a vida dele. Claro, eu não vou entrar numa exegese bíblica, numa reflexão. Existem textos que dizem que Judas ia trair.
Mas eu tenho certeza que o desígnio ia se cumprir. Se Judas escolhesse não ser infiel, Jesus ia acabar encontrando o seu destino, ia acabar encontrando a cruz de outra forma e ia realizar a salvação da humanidade segundo o desígnio de Deus de outra forma. Não é a traição de Judas que nos salvou, é o amor de Jesus. A traição de Judas podia não ter acontecido se Judas escolhesse agir diferentemente do que ele agiu. Não faz parte integral do plano da salvação a ação de Judas. Judas não se sacrificou, ele foi egoísta e cedeu à tentação. Mas o nome dele era aquele que é eleito. Você está vendo? Estava escrito na alma dele que Deus tinha um destino para ele também, com certeza. E Jesus dá esse pão embebido. Judas, eu acredito em você. Como eu disse, todos nós temos um João e um Judas. E eu estava lendo há poucos dias um livro do cardeal Sarrat, um cardeal muito eminente na igreja ultimamente, com livros fantásticos. E uma coisa me chamou tanto, uma frase do cardeal Sarrat, no qual ele dizia que todas as vezes que a gente deixa de rezar, todas as vezes que a gente se afasta da intimidade com Deus, dizia o cardeal Sarrat, nós começamos a seguir o mesmo caminho de Judas, que é o caminho da traição. Por quê? Porque quando você deixa de rezar, filho, filha, você deixa de cultivar a intimidade como João, você deixa de seguir o caminho de João e começa a seguir o caminho de Judas. Se você deixou de rezar, se você se esqueceu da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, se estar com Deus não é algo mais importante, não é algo importante para você, dizia o cardeal Sarrat, uma traição maior vai ser somente questão de tempo. Uma traição maior vai ser somente questão de tempo, porque se você deixa de rezar, se você deixa de buscar intimidade com Deus como João, que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, você está seguindo, eu estou seguindo, nós estamos seguindo o mesmo caminho de Judas Iscariotes, que era um eleito, que era muito querido, como o nome diz, mas que escolheu não aceitar essa proposta de salvação. E Yehudá Iscariote, o eleito, o querido, muito querido, que veio da aldeia de Iscariote. Jesus deu aquele pão embebido para ele, dizendo até o fim, Judas, eu acredito em você. Judas, deixa eu amar você, filho. Judas, deixa eu curar as suas feridas. Gente, eu acredito que todo traidor é alguém que não se deixou amar profundamente por aquele que trai, por aquele que ele trai. Deixa eu me explicar. Se Judas tivesse se permitido amar profundamente por Jesus, com certeza ele teria mudado a sua atitude. Ele não teria concretizado a traição. Todo traidor não se deixa amar. Todo traidor não se deixa curar por aquele a quem ele trai. Jesus estava ali todo dia oferecendo, eu estou aqui, Judas. Você não precisa ser bom para eu te amar. Você não precisa ser perfeito para eu te amar. Você não precisa ter os dons de João, de Pedro. Eu aceito você como você está. E diga-se de passagem que, segundo o catecismo da Igreja Católica, o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo é esse. É a gente não aceitar a salvação, é a gente negar o amor de Jesus oferecido a nós gratuitamente. Sobretudo nessa Semana Santa, esse é um tempo especial para a gente refletir sobre tudo isso, sobre esse amor gratuito de Deus oferecido a nós em Jesus na cruz, e da gente nos deixar amar. Eu fico admirado, às vezes, eu como sacerdote, eu estou atendendo pessoas, né? Vamos supor, numa confissão, e a pessoa, claro que na confissão ela vai contar os seus pecados, e às vezes ela está triste por aqueles pecados, mas ela está diante de um tribunal no qual ela se declara culpada e sempre vai ser absolvida. A confissão é fazer uma experiência linda com a misericórdia de Deus, e ali eu tenho que às vezes lembrar, filho, filha, calma. Você está aqui para ser perdoado, amado. Deus não está condenando você, você está reconhecendo e pedindo perdão. Ele está te dizendo, eu te perdoo, eu te amo, eu sou o teu Deus. É só aceitar. Deus não te ama quando você faz tudo certinho. Deus não te ama só quando você tira 100, 10 na escola, como se dizia antigamente para as crianças, né? Ele te ama porque Ele é teu pai, Ele ama você do jeito que você está. Talvez você tenha seguido o caminho de Judas, tenha sido um traidor da sua família, talvez você não tenha rezado, não tenha colocado Deus em primeiro lugar, não tenha vivido a intimidade joanina, né, o princípio joanino, como dizia Hans Urs von Balthasar, um grande teólogo também.
falava sobre o princípio joanino, dessa vida mística, dessa intimidade com Deus. Mas Jesus está dizendo, não importa, eu aceito você, eu estou te dando pão embebido, você é o meu eleito, a minha eleita, somente aceita o meu amor. Semana Santa não é tempo de tristeza, de ficar cabisbaixo, é o tempo de aceitar o amor de Deus. É o tempo de louvar a Deus, porque eu sou tão amado, tão amado, tão amado, que Deus me deu o Filho único dele para me salvar. E Jesus no alto da cruz pensou em você. Você não está sozinho, sozinha. Jesus no alto da cruz pensou em você. É interessante que João diz que quando Judas saiu para trair Jesus, Jesus começou a ser glorificado. Olha só, né? O Evangelho de João diz isso. Às vezes a gente está vendo só ruína, só desgraça, me perdoe a palavra, mas Deus está percebendo que, está nos revelando que é a partir daquilo que a gente acha que é negativo, que Ele está trabalhando, que Ele vai tirar um bem maior, que Ele vai nos exaltar, que Ele vai glorificar o Seu nome e fazer uma obra linda de salvação na nossa vida. João disse, quando Judas saiu para entregar Jesus, o Filho do Homem começou a ser glorificado, ou seja, aquilo que parecia ser uma derrota, o sofrimento às vezes, que tende a nos deixar pessimistas, que tende a fazer com que nós nos vejamos como derrotados, às vezes o que você acha que é derrota, é aí que Deus está trabalhando para te dar a vitória. É na ferida que a cura começa, é na cruz que a ressurreição começa a acontecer. Você que traz traições, você que traz feridas, você que traz rejeições, você que está se sentindo hoje pequeno, pequena, filho, filha, você que se sente tão distante de Deus, Deus está chegando até você e está te dizendo, eu te amo, nós estamos juntos, eu sou o teu Deus, eu acredito em você, Deus não é indiferente à tua dor. Enfrente os sofrimentos da sua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo especificamente, dando sentido a esse sofrimento, o sentido de fé, de esperança em Deus, acreditando que Deus está glorificando você, vai glorificar o nome dEle através de tudo isso que está acontecendo, Deus vai glorificar o nome dEle. João disse, é a partir da traição que a glorificação começou. João usa muito o termo grego doxa, para dizer que a cruz no Evangelho de João não é humilhação, não é derrota, pelo contrário, é exaltação, é Deus sendo exaltado, é o diabo sendo derrotado, é a vida triunfando, é a morte perecendo, é Deus trabalhando. Então aquilo que a gente acha que às vezes é uma derrota, quantas pessoas me dizendo, padre, esse tempo que eu estou ficando em casa, quantas coisas que eu percebi no meu filho que eu não estava vendo. Padre, eu trabalhava tanto, eu tinha tanta coisa na cabeça que eu não percebia que o meu filho tinha, por exemplo, uma pessoa me disse, né, um transtorno emocional de atenção, de déficit de atenção, agora eu estou cuidando dele. Padre, como eu pude conversar mais com a minha esposa, resolver algumas coisas no casamento, como eu pude ser mais pai nesse tempo. Nesse tempo os pais estão educando os filhos, né? Mais próximos dos filhos, pelo menos. Então, aquilo que a gente acha que é o fim, em Deus pode ser o início de algo maravilhoso. A gente precisa enfrentar com fé e na certeza que a gente nunca está sozinho. Você se sentindo sozinho hoje, sozinha, tenha certeza, você não está sozinho. Você não está só. Existe um Deus que nunca te deixa, nunca te abandonará, nunca. Eu me recordei de uma história que é verídica, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Presta bem atenção. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial os judeus sofreram muito, não é? E a gente, todos nós relembramos com muito pesar isso. E existiu um momento que alguns dos judeus em um campo de concentração estavam experienciando uma situação muito difícil. E todos os campos de concentração, você imagina, era muito difícil tudo que eles viviam ali. E um jovenzinho tinha sido acusado de tentar fugir do campo de concentração. E eles reuniram todos os judeus, pegaram aquele jovem e enforcaram numa madeira alta que tinha e deixaram lá e fizeram todos ficarem assistindo. Imagina que situação, né? E tinha dois jovenzinhos entre os judeus que, vendo aquilo, ficaram muito tristes, um deles revoltado, e começou a dizer, onde está Deus numa situação dessa? Onde está Deus? E do lado tinha um senhor de muita fé, acreditava muito em Deus, mesmo sendo judeu, com a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas com a sua fé.
só ouvindo aquilo. E o jovenzinho perguntava: onde está Deus? E o Senhor ali, muito piedoso, um homem muito sábio, de muita fé, em silêncio. Pela terceira vez o jovem perguntou: onde está Deus? Nisso o Senhor olhou para o jovenzinho, deu um sorriso, apontou para o homem enforcado e disse ali: Deus está ali, enforcado naquele homem. Deus está ali, enforcado naquele homem. Ou seja, Deus não é indiferente ao que a gente vive. Tanto que Jesus, ninguém pode dizer: Deus não sabe o que eu estou sentindo. Quem é rejeitado, Deus sabe o que você está sentindo, porque Ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Quem é traído, Deus sabe o que você está sentindo. Ele também foi traído. Quem é humilhado, Deus sabe o que você está sentindo. Jesus foi humilhado. Quem é assassinado, injustiçado, se sente só, Jesus suou sangue, gente. Imagina o nível de ansiedade, de tristeza no Getsemane. Ele sabe o que você está sentindo. Ele está com você, se sentindo hoje, talvez, num momento difícil, de incerteza. E Ele está te dizendo: eu estou com você. Eu te amo, aceita o meu amor. Não siga o caminho de Judas, siga o caminho de João. Deixa eu te amar. Deixa a minha chaga curar a tua chaga. Deixa o meu amor dar sentido aos teus sofrimentos. Deixa a minha alegria encher o teu coração, porque eu sou o teu Deus que te amo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos por essa reflexão, Jesus. Nós queremos seguir o caminho de João. Nós queremos viver a intimidade contigo. Nós não queremos seguir os passos de Judas. Nós não queremos afastar o nosso ouvido, a nossa cabeça do teu coração, Jesus. Nós queremos viver uma profunda intimidade contigo. Nós queremos viver essa Semana Santa, Senhor, prescrutando o teu coração, escutando as batidas do teu coração, em íntima comunhão contigo. Silencia os barulhos na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. Silencia as bagunças, Senhor, os ruídos, leva-nos para mais perto de Ti, Jesus. E Jesus, pelas Tuas chagas, cura-nos agora. Cura, Jesus, toda a dor da traição, mulheres que foram traídas, homens, a dor da rejeição. Cura-nos da dor da solidão, o Senhor está conosco. E mesmo quando os sofrimentos do tempo presente querem nos deixar pessimistas, nós vemos que é precisamente no momento de cruz e sofrimento que a exaltação por tua parte começa. O Senhor está trabalhando. Expande a nossa visão para enxergar o Senhor agindo em tudo. Devolve-nos a fé, a confiança, acalma as tempestades dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Nós unimos aos nossos sofrimentos aos teus, Jesus. Nós confiamos em Ti e queremos ser João, ficando contigo até o fim. Vou reclinar em teu peito, mestre amigo. Quero escutar cada pulsar, teus desejos, te prescrutar. Quero ajustar meu coração ao teu, Senhor, meu Deus, e ser só teu, viver em Ti. Quero ajustar meu coração ao teu, amado meu, e ser só teu, permanecer em Ti. Para encerrar, vou reclinar em teu peito, mestre amigo, cante isso. Vou reclinar em teu peito, mestre amigo. Quero
escutar cada pulsar, teus desejos. Tem esse De desejo. escutar, quero ajustar meu coração ao teu, Senhor, meu Deus, e ser só teu, te ter em mim. Quero ajustar meu coração ao teu, amado meu, e ser só teu, permanecer em ti. Esse é o nosso desejo, reclinar no peito de Jesus nessa Semana Santa, escutar o coração dele.